Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Fernanda do canal Finais Abertos. E eu sei que eu tô um pouco sumida. Eu sei bem. Agora não vai dar pra conversar contigo, porque agora eu tô viajando. Quando chegar, eu te mando mensagem, entendeu? Mas junho, junho foi uma loucura. Junho, como vocês estão vendo pelo título, eu fiz recente uma viagem para São Paulo e, pelo menos para mim, São Paulo é praticamente outro mundo. Por quê? Eu sou do interior do Mato Grosso do Sul, então, assim, totalmente diferente, mas muito legal. E eu queria compartilhar um pouquinho dessa minha experiência com vocês, já que o canal, além de séries e filmes, também trata um pouquinho da rotina. Então, vem comigo para você poder ver como foi um pouquinho da minha viagem até São Paulo. Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. A viagem até então, ela foi com o intuito da gente assistir o show do Tim Bernardes, que teve dia 27/6 no Espaço Unimed lá em São Paulo. E foi incrível, foi um show maravilhoso. O Tim é um artista maravilhoso, muito sensível. E eu adoro, adoro, adoro as músicas dele. Então, tá lá presencialmente, poder assistir essa última, a turnê de despedida, né, do Mil Coisas Invisíveis, foi incrível, foi incrível. E a gente aproveitou o resto dos outros dias para poder visitar alguns pontos de São Paulo que a gente conseguiu ir, né, porque é sempre muita correria. A gente não consegue acompanhar em todos os lugares que a gente quer, né, mas acabou dando certo. O show foi no sábado, a gente foi no domingo na Avenida Paulista cedinho, aproveitamos que ela é fechada no domingo para poder caminhar, andar, e foi incrível, acho que foi um dos lugares que eu mais gostei de ir, que a gente conseguiu ir. O As feirinhas, os feirantes são muito queridos. A gente achou que ia ter muito problema na Paulista de movimentação, mas foi maravilhoso, não sei se foi porque a gente foi bem cedinho, mas foi muito legal, conseguiu comprar muita coisa, e eu adoro comprar coisa para entregar de presente, lembrancinha da cidade, então foi muito legal a gente poder ter essa experiência. Logo em seguida a gente foi no Museu do Ipiranga, e aqui onde eu moro a gente só tem um museu, que é o Museu de Elementos Históricos da cidade, enfim, é uma cidade muito pequena, apesar dos apesares, né. E então foi incrível a gente ver tanta coisa, ver um museu com um elevador, foi incrível, é lindo, é lindo, as coisas expostas, muita segurança, muita gente para ajudar, então foi muito legal poder ter essa experiência também. Depois, logo em seguida, eu acho que foi o nosso maior erro, a gente foi para Liberdade, a gente aproveitou o metrô de lá, que enfim, já estava mais perto, a gente foi para Liberdade, só que a gente chegou lá por volta das 12h, 1h, então estava muito lotado, domingo, terrível, terrível. Mas é um lugar muito bonito e tem muita coisa também. A gente conseguiu ir num restaurante lá que a gente estava ansioso para comer a comida de lá. Eu adoro comida japonesa, comida oriental, então foi incrível. A gente pôde visitar muitos lugares, comprar doces. Eu agora adoro aquele docinho da bala azedinha. A gente conseguiu comprar lá, então foi muito legal. E a única questão mesmo foi o movimento, que a gente não conseguia aproveitar tanto por conta do movimento. A gente andou bastante, mas não conseguiu olhar todas as coisas, por conta, enfim, dessa questão do movimento. E como a gente estava com as compras que a gente fez na Avenida Paulista, a gente ficou andando com muita coisa na mão e a gente que sai do interior fica com medo de tudo. E aí São Paulo, uma cidade grande, a Liberdade já estava lotada, a gente tinha que ficar andando agarrado com as coisas, com medo de alguém puxar. Mas foi isso, foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Nem vai ter tantos vídeos para eu poder mostrar, porque realmente eu fiquei com muito receio de tirar o celular, porque eu estava com muita coisa na mão e eu não conseguia acompanhar tudo. A gente saiu da Liberdade, a gente conseguiu andar de metrô São Paulo inteiro, o metrô é muito legal, assim, a gente consegue andar de um lugar para o outro, não gastar muito, porque o trânsito acaba demorando mais pra gente chegar nos lugares, né, por conta dos engarrafamentos e, enfim. Então foi muito legal ter essa experiência de andar de metrô, porque aqui na cidade também não tem metrô, e então foi muito divertido, foi muito legal. Lógico, muitos perrengues, né, pra achar onde desce, qual metrô, qual porta que entra, qual que vai, mas a gente acabou se localizando muito bem.
As placas são bem autoexplicativas, isso é muito interessante. E ao contrário de que muita gente tinha dito pra mim que as pessoas de São Paulo seriam um pouco mais ríspidas quando quando a gente pede ajuda, né? Não aconteceu com a gente durante esses 3 dias, eles foram muito educados, enfim, pessoas, né, gente, cada pessoa tem o seu momento, mas todos trataram a gente muito bem. Já na segunda, a gente foi, né, do sábado, ficou no domingo, segunda a gente já ia voltar na terça de manhã. Na segunda, como não tem muitos lugares abertos, teve o Jogo do Brasil. A gente aproveitou para ir num shopping que tava perto de onde a gente ficou, e a gente aproveitou e ficou lá para assistir o jogo. Nesse shopping, a gente foi no Shopping West Plaza, tinha o Mané Restaurantes, que é aquele que tem vários restaurantes dentro dele, né, focado em várias regiões, Alemanha, França, enfim. Então foi muito legal, que eu nunca tinha assistido o jogo com muita gente. Aqui na cidade tem nos shoppings, enfim, o pessoal se junta nos bares com telão, mas eu nunca tinha ido. Então foi muito legal ver a experiência do pessoal vibrando com o jogo, e foi um jogo muito tenso, né, nessa segunda agora contra o Japão, então foi muito legal, foi muito legal. A gente dividiu a mesa com um casal que estava sem lugar, eles se sentaram com a gente, foram muito gentis, foi incrível, foi incrível. Acho que o resumo desse vídeo vai ser: foi incrível. Continuando a segunda-feira, a gente ficou por lá de boa, descansando, que a gente quase não dormiu nos outros dias por conta da correria. E descansamos porque no outro dia a gente já tinha que pegar o metrô de novo para voltar para o aeroporto. A gente pegou o primeiro horário do metrô, que era 5 da manhã. E foi basicamente isso. A gente não conseguiu visitar tantos lugares. A gente queria ir na Pinacoteca na segunda-feira. Só que por conta do jogo, a gente ficou com muito medo da rua tá assim, no metrô tá lotado, de ter muita gente na rua e a gente acabar perdendo o horário do jogo para voltar. Então foi muito legal, foi muito divertido. É uma experiência diferente, são pessoas diferentes, são culturas diferentes e tem muito gringo em São Paulo, eu digo assim, na capital. Quando a gente foi na Paulista e no Museu Ipiranga, a gente achou gente falando espanhol, falando italiano, falando francês, falando inglês. Então, são culturas que se juntam, né? Eu acredito que por ser pontos turísticos, a gente foi, realmente teria, mas é muito legal isso, muito legal. E outra experiência legal foi ter andado de avião. A gente andou de avião pela primeira vez, saindo aqui da cidade, indo para São Paulo, de São Paulo voltando. A gente conseguiu, não precisou pegar nenhuma conexão ou coisa do tipo, porque abriu recente, abriu esse ano. Esse ano? Foi esse ano ou ano passado o aeroporto aqui na cidade. Então, experiências novas, muitas experiências novas. E foi a primeira viagem que eu fiz em amigos. Eu e mais um amigo. Então, foi muito divertido porque eu sempre viajei com os meus pais ou com, enfim, familiares. Então, foi uma experiência muito legal, foi diferente. E é diferente ver o olhar da cidade quando a gente tá com um amigo, quando a gente tá com familiares. Outra coisa legal também, que a gente que é do interior, a gente fica fascinado. São Paulo tem muitas lojas que aqui não tem. Pô, eu vi o Starbucks, eu fiquei, gente, Starbucks. Eu fiquei louca, comprei um chocolate quente na hora que a gente tava voltando. Então, assim, tudo. Tem loja lá que não tem aqui e que a gente fica fascinado, né? Pra vocês terem ideia, abriu um McDonald's esse ano aqui na minha cidade. A gente não tinha McDonald's. Então, pra você ver como a situação tá, a coisa tá, tá difícil. Pra mim, eu não consegui melhorar, mas talvez vocês possam me ajudar com isso. O voo, cara, na hora da descida, que dor insuportável no ouvido. E na ida, eu não fazia ideia disso. Eu não tinha ouvido ninguém falar sobre isso, não caiu nenhum vídeo pra mim, nada. E aí eu fiquei o dia inteiro sem ouvir direito, com o ouvido trancado. E na hora da volta, eu já tentei tomar remédio, eu comprei chiclete e vim mascando chiclete a volta inteira do voo, mas mesmo assim não resolveu. E aí a dor continuava, então eu não sei o que fazer, não sei, não sabia que era algo tão e pra mim foi algo muito foi terrível. Isso foi top coisas terríveis. Outra coisa que é muito legal, a gente alugou um Airbnb, um estúdio, né? A gente ficou no andar bem alto do prédio. Então a gente conseguia ver São Paulo de cima e foi muito legal. Os prédios a gente conseguia. Tá aí uma preocupação, né? Que aqui eu praticamente não tenho. Não tenho, né? Enfim, não tenho.
não tem tantos prédios aqui na cidade. Lá você consegue ver o que cada um tá fazendo dentro do seu apartamento, porque tem muitos prédios perto um do outro, então a gente conseguia ver o que cada um tava fazendo. É aquela coisa, a gente não sabe o que tá acontecendo na casa dos outros, né. Então foi uma experiência muito legal poder observar tudo isso, muitas pessoas, culturas diferentes, e cada um vivendo sua vida, cada um fazendo uma coisa diferente. E eu acho que eu falei foi bem legal, foi incrível, foi maravilhoso, muitas vezes esse vídeo. Mas foi legal, foi maravilhoso, foi incrível, então não tô mentindo. Uma outra situação, não sei se foi o lugar que a gente ficou ou não sei, mas aqui na minha cidade a gente encontra latas de lixo a cada 100 metros. Tem uma lata de lixo, tem um lugar para você poder jogar as coisas. Tem, sempre tem. Em São Paulo, a gente, tipo, demorava horas, assim, pra poder achar uma lata de lixo, pra poder achar um lugar pra gente poder jogar fora. Às vezes a gente queria jogar fora um chiclete, um papel, uma nota fiscal. E a gente não achava de jeito nenhum. Até no Airbnb que a gente ficou, tinha lata de lixo dentro, né? Mas por ser vários andares, a gente queria saber onde que era o lixo do prédio, pra poder, o pessoal poder recolher. A gente não queria deixar no Airbnb pra depois limparem, né? A gente queria deixar tudo organizadinho. E a gente não achou. Não achou. Não tinha essa informação. E na cidade também, na Avenida Paulista, a gente caminhava e a gente acha lixo só na próxima quadra. E as quadras são enormes. Meu Deus, São Paulo a gente acha que vai chegar em 5 minutos em um lugar. A gente não vai chegar 5 minutos em um lugar. E aqui na minha cidade a gente é acostumado. Fala, pô, a gente anda 3 quadras aqui, 2, 3 minutinhos, as quadras são curtas. Lá não. Tem umas quadras enormes e não dá pra acreditar no Google Maps. O Google Maps fala, ó, 3 quilômetros pra você chegar nisso daqui, você vai chegar em 15 minutos. Não, você não vai chegar em 15 minutos. Você não vai. Principalmente se você pegar o trânsito, né? O trânsito também terrível, terrível. Pegar muitas vezes a gente ouviu que a gente chega muito mais rápido nos lugares de metrô do que de carro e realmente é verdade. A gente teve que pegar Uber para alguns pontos por ser à noite, né? E a gente percebeu que se a gente tivesse pegado metrô, a gente tinha reduzido metade do tempo. Mas acabou dando certo, a gente chegou mesmo assim, mas é muito diferente essas questões do interior de São Paulo e, querendo ou não, a gente sempre compara com quem a gente tem mais familiaridade, né? E como eu tenho mais familiaridade com a minha cidade, nunca fui pra muito longe, já fui pra São Paulo outras vezes, mas foi de excursão e não foi pra São Paulo capital, foi pra Aparecida. Então, tem uma diferença grande entre as cidades também tem. Uma coisa que a gente ficou muito fascinado, eu sou graduanda de publicidade e propaganda, tô no último ano, né? E a gente via formatos de anúncios que aqui a gente não vê. Lá tem placas de anúncio como que é o nome daquilo lá? Nos pontos de ônibus, a gente via telões, a gente via as placas. Na Avenida Paulista, a gente via totens no meio, assim, totens de ativação. Quando a gente teve totem de ativação do Gemini, do Google, para fazer. A pessoa tirava uma foto e fazia uma figurinha com a foto dela, figurinha da Copa. Teve pontos de ônibus com trave de gol e rede. E esses tipos de anúncio, esses tipos de ativações, a gente não vê aqui na minha cidade, a gente não vê. Aqui é outdoor, telão que eles colocam nas esquinas de restaurante. Normalmente os restaurantes estão nas esquinas, né? Placas, assim, em prédios, no máximo. Assim, panfletos, coisas padrões. Não tem muito uma coisa, assim, diferente. E são ativações muito legais que a gente aqui só vê na teoria, vê algum exemplo, vê num slide que o professor faz. E lá realmente é tudo real, eles fazem. E as pessoas engajam. Tinha uma fila enorme para fazer figurinha da Gemini lá no Totem. Então, é diferente essa questão e é muito legal para a nossa profissão. E eu entendo agora porque a maioria do pessoal que, pelo menos na faculdade que eu faço, muitos estudantes terminaram a graduação aqui e foram trabalhar em São Paulo, foram trabalhar em Florianópolis, foram mais para a região ali sul, sudeste. Então, é legal ter essa visão e acredito que tenha muito mercado, digamos assim, não sei como funciona, então não quero estar falando besteira, mas
é um lugar que parece que tem muita mais oportunidade para essa área do que aqui na minha cidade. Aqui na minha cidade é agências padrões, tem agência a cada esquina, você anda tem uma agência diferente, e a maioria não atende o público daqui. Algumas atendem pessoas de fora, inclusive eu sou designer gráfica, trabalho freelancer. Eu tenho uma cliente daqui da minha cidade, o resto são todos do sul, do sudeste, do nordeste até, mas aqui é difícil e o pessoal é um pouquinho mais complicado com essa questão de marketing. E a nossa profissão, querendo ou não, é uma profissão que todo mundo acha que, como que eu posso dizer? As pessoas não têm graduação, mas mesmo assim trabalham na nossa área, por a gente não ter um código da profissão, né? Igual o médico, o contador, a psicóloga, a gente não tem um código da nossa profissão, uma numeração. Então é difícil. É difícil, né? Então foi uma dessas questões que eu achei muito legal de uma capital, realmente uma capital grande. Aeroporto também, a gente saiu daqui e foi pro aeroporto de Guarulhos. O aeroporto de Guarulhos parece um shopping enorme. Tem loja pra todo canto, tem lugares de alimentação pra todo canto, Bob's, Burger King, Subway, tudo. E a gente saiu do aeroporto aqui da nossa cidade que, igual eu falei, estreou recente. Gente, você anda por todo ele em menos de, não sei, menos de 100 metros ele tem, a parte interna dele, né? O check-in é numa ponta, o raio-x é na outra, no meio tem um PDV, né, um ponto de venda de um lugar de aromas, de perfumaria, coisas assim. E acabou. E é literalmente você anda de uma ponta a outra, você não perde, você não tem que procurar um portão, você não tem que procurar um terminal. O portão, todo mundo sai pelo mesmo portão, o terminal é o mesmo, não tem que pegar um ônibus pra ir de um portão para outro. E em Guarulhos a gente teve que pegar na hora da volta, um ônibus pra ir pro terminal, que a gente tinha que entrar, que era o terminal 2. E na hora que a gente tava vindo, né, saindo daqui da minha cidade pra ir pra São Paulo, a gente teve que pegar um ônibus pra pegar o metrô, pra poder ir pra capital, né, pra São Paulo. Então, loucura, a gente sai de um mundo e entra totalmente outro. Clima também, eu levei muita roupa de frio, aqui tava muito frio. Chegando lá, eu morri de calor, tive que comprar roupa de calor, assim, blusa, né, pra poder passar os dias. É uma diferença grande. E as pessoas ficavam impressionadas quando a gente falava que tinha vindo do Mato Grosso do Sul, porque pra gente São Paulo não é tão longe, né? Sim, digo que não é tão longe. A capital, claro, a capital fica mais longe. Então as pessoas ficavam impressionadas e falavam, nossa, vocês andaram tudo isso, e confundiam com Mato Grosso, porque é normal confundir a gente com Mato Grosso. A gente já tá acostumado, já. Foi isso, foi uma viagem muito boa, acompanhar o show foi muito bom. E ter essa experiência de viajar com amigos foi muito legal, queria compartilhar com vocês. Sei que não vai ser o foco principal, porque acho difícil eu viajar tão cedo de novo, tenho que me recuperar financeiramente. Então, basicamente é isso. Eu vou voltar com os conteúdos de série, de livros, eu só tenho que me organizar, porque esse mês foi uma loucura por conta da viagem, e eu tive que adiantar todas as coisas do serviço, todas as coisas do trabalho, e a gente tá terminando a faculdade, tá bem corrido. Mas eu vou continuar postando conteúdo, eu tenho que quero preparar algo muito legal pra vocês. Então é isso, obrigada pra quem assistiu até aqui, vai ser um vídeo mais curtinho, só pra explicar um pouquinho do sumiço e contar um pouquinho da experiência, de como foi ir pra igual o Chico Bento, né, como foi ir pra cidade grande. Então, obrigada novamente por assistir até aqui e um beijão, um abraço, tchau.